Eu estou para começar a pré-produção de uma série que tenta entender o que está acontecendo neste momento, né, desde 2013, no Brasil. E aí quando eu vi que tinha a ocupação da Lesp, eu falei, vou passar para dar uma olhadinha, né, porque eu acho que essas ocupações dos estudantes e que agora cada vez mais outros órgãos estão sendo ocupados, elas falam muito sobre isso que a gente pouco está entendendo. E aí eu entrei no Facebook deles, né, na página, mandei um inbox explicando que eu estava fazendo uma série para o canal Futura, ou seja, para um canal da Fundação Roberto Marinho, e que eu tinha curiosidade de conversar com eles e tentar entender o que estava rolando lá dentro. Me responderam muito rapidamente, me passaram o WhatsApp, falaram, chega aqui, eu pedi ajuda para entrar, e quando eu cheguei lá, tinha uma antessala cheia de jornalistas da grande mídia, aguardando, comendo bolachinha, tomando um café, olhando, né, num mundo ali paralelo, aguardando a autorização dos estudantes. E assim que chegou a assessoria de imprensa do prédio, eu me identifiquei, falei que já estava em contato com os estudantes, e ela falou, já tinham me avisado que você vinha. E aí me colocou para dentro e eu não consegui entender por que eu estava entrando e estava toda a mídia fora. E aí lá dentro eles me apresentaram, tiveram um pequeno ritual de eu explicar o que eu estava fazendo, né? Eles têm uma rejeição muito grande à Rede Globo, acho que com toda a razão por como as coberturas estão sendo feitas, né? E eu mesmo estando fazendo uma série para a Fundação Roberto Marinho, eu não fui questionada sobre isso assim que eu expliquei que eu tinha o real intuito de compreender o que estava acontecendo ali. E eu só fui realmente dar uma olhada e ver quais eram os principais personagens para daí a 1 ou 2 meses contactar quando eu realmente começasse a fazer a série. E eu fiquei tão impressionada com como aquilo estava organizado que eu só saí de lá quando a ocupação acabou no dia seguinte, mais de 30 horas depois. E mesmo eu, que sou uma mulher feminista, de esquerda, que acompanhei assim com muita esperança a questão das ocupações, quando eu cheguei lá dentro eu fiquei um pouco assustada, assim, porque eu acho que todo o discurso que eu tenho como sendo desses nichos todos, eu vi eles vivendo no corpo, né? Então, sei lá, as lideranças com as meninas com roupas super curtas e me veio uma preocupação de tipo, ai meu Deus, coitada dessas meninas, dormindo aqui, cercada de policial, será que não vai acontecer nada? Aí logo como eu comecei a conversar, né, eu abri essa preocupação, elas falaram assim com tanta convicção sobre o feminismo delas e eu senti que elas encarnavam no corpo a questão do meu corpo, minhas regras, né? E o medo que eu senti a princípio foi um orgulho num segundo momento de ver que esse discurso ele está sendo realmente apropriado pela carne. E a questão LGBT era fortíssima, então tinham pessoas que eu olhava e falava, isso é homem, isso é mulher, né? Nessa cabeça de gêneros que eu tenho, né? De nascida no final da década de 70, e lá eu vi que eles viviam o pós-gênero, né? Eles assumiam, eu beijo homem, eu beijo mulher, a minha sexualidade é minha, né? E isso era muito forte, assim, na questão estética deles. E eu fui vivendo isso, tentando entender, né? Me senti meio velha e depois fui me sentindo muito jovem, fui sendo muito contaminada por todas essas discussões. Eles tinham uma brincadeira que era genial, que quem estava meio que organizando era um cara branco e universitário. E aí eles começaram, como estava no momento ali das prévias do impeachment, eles começaram a usar aquela bancada lá para subir e fazer protestos que eram brincadeiras a princípio e depois a discussão de fundo era muito séria. Que eles falaram, nós somos contra um homem branco, cis, presidindo. E essa brincadeira acabou refletindo para mim um grande momento que a gente vive hoje, que é da representatividade, né? De como os homens brancos e cis, eles estão em todos esses lugares de poder. É a cara deles que a gente vê nos ministérios, né? Que é essa denúncia mais forte que temos agora. E foi muito claro como que esses jovens eles estão realmente discutindo as nossas grandes questões nacionais. Ali, eles estavam discutindo ali naquele pequeno mundo. E aí eu comecei a ter acesso a todos esses lugares, eu nunca me senti tão livre com uma câmera, né? As pessoas estavam dormindo ali, então eu estava apontando a câmera para elas dormindo, elas davam uma acordadinha, me olhava e voltava, tipo, um total respeito pelo trabalho que eu estava fazendo ali, falavam de forma muito aberta sobre tudo, e de vez em quando entrava a grande mídia, que ficava no andar de cima, apontava aquelas câmeras lá para baixo, gravava e na hora, óbvio que quando a mídia entrava eles faziam pequenos shows, né? Tipo, cantavam músicas de guerra deles ali de dentro, alguns gritos, mostravam fora a Globo, fora a mídia golpista,
e não tentava conversar com eles. E aí eu como mídia, fiquei ali dentro com uma questão muito grande. Eu não era a única mídia, de forma alguma, estava a Mídia Ninja, os jornalistas livres e vários outros pequenos grupos que estão, de fato, dispostos a entender o que está acontecendo nesses momentos, nessas ocupações. Tinha até uma menina da Globo News, que eu achei muito irônico, porque eles são contra a Globo, mas como ela se dispôs a ir conversar e explicar o projeto, eles abraçaram ela e permitiram que ela entrasse, e a grande mídia em geral não mandou um inbox no Facebook mostrando disposição de conversar com aqueles estudantes. Isso para mim foi tão forte, assim, como que você consegue, de um andar de cima, apontar uma câmera ali por alguns minutos, sem conversar com ninguém, entender uma coisa tão complexa como a que a gente está vivendo agora das ocupações, que está propondo uma nova forma de organização política, uma nova forma de organização em vários níveis dessa política, né? A política de gênero, a política de raça, a política de classe. Então não é com essa câmera apontada de cima, olhando, colocando eles menores, que você vai entender isso. Né? Para mim ali, eu já sou formada em jornalismo já, sei lá, tem mais de uma década, e foi uma das minhas maiores aulas de como não fazer jornalismo, por um lado, e como quando esse jornalismo, que eram essas mídias, eram os ninjas, eram jornalistas livres, que se engaja, e através da empatia com aqueles estudantes, a gente consegue entender lugares muito mais profundos do que está sendo dito. Então foi maravilhoso. Assim. Eu sinto que a maioria da grande mídia ela não está tentando de fato entender o que está acontecendo, porque é muito complexo o que está acontecendo. Né? E do olho do furacão é difícil a gente entender essa riqueza toda que tá rolando. Então eu tive uma outra experiência que foi no Ocupa Funarte, né, que eu estava lá como na equipe de comunicação, e uma pauta muito clara que tinha ali dentro era: a ocupação não era volta Mink, era não reconhecemos este governo ilegítimo, logo não dialogamos com ele e queremos um novo governo legítimo e a volta do Ministério da Cultura dentro de um governo legítimo. O que saiu na grande mídia? Artistas se reúnem pedindo a volta do Mink. Então, assim, eu acho que é multifacetado o que está acontecendo, a mídia está pegando o que lhe interessa falar e está estampando ali, sem um real interesse em aprofundar em cada assunto. Né? O que eu vi da grande mídia no movimento estudantil era uma incompreensão do que rolavam nas ocupações, tanto da LESP quanto das escolas. Né? Muitas vezes era criminalizando, era colocando questões em terceira pessoa, sem falar quem que é essa terceira pessoa. Então, sei lá, tiveram matérias que falavam sobre a destruição do patrimônio público, que se sabia que essa destruição tinha sido causada por pessoas que entraram lá dentro, que não eram dos estudantes, e aí a mídia colocava eles, né, sem falar que eles não são os estudantes, que os estudantes também não foram vítimas disso. Muitas vezes o estudante vinha uma estrutura maior política, ou através da diretoria, ou através dos políticos, que contradizia aquilo que os estudantes estavam falando, sem lhes dar um direito de resposta, por assim dizer. Eu sinto que não houve uma tentativa de compreensão do que é esse movimento, né? Que é um movimento que eu acho que é dos movimentos mais transformadores do atual momento. Porque vivemos todos uma grande angústia quanto aos temas nacionais, né? E o que fazer? Ocupar e resistir. No meu ponto de vista, tem sido a única resposta, ou pelo menos a maior resposta, de como lidar com essas angústias e através da desobediência civil, realmente provocar mudanças. E eu acho que só quem está conseguindo entender isso é a mídia alternativa, que está ocupando junto, que está se propondo a vivenciar aquilo, entender em longas discussões que acontecem ali, que a princípio podem parecer chatíssimas, e depois de um tempo de você vivenciar aquilo, você entende que diferente e que especial é para onde essas ocupações estão conduzindo a sociedade. Né? Sei lá, eu gostaria muito de um dia ir rapidinho daqui a 20 anos para entender o que a gente viveu e conseguir ajudar a nossa mídia a entender esse momento e se posicionar de uma forma mais atenta mesmo, mais curiosa e mais responsável. Eu acho que a mídia está sendo muito irresponsável. Eu não tenho TV em casa. Posto isso,
né? Eu acompanho muito pela internet. Eu acho que o movimento estudantil, assim como todos os movimentos sociais que têm real capacidade de transformação da sociedade, eles são, em geral, noticiados sob um ponto de vista da criminalização. Né? O MST são os vagabundos, o MTST são bandidos, os estudantes são vagabundos, são black bloc, são não sei o que lá. Essa visão toda, ela atrai uma opinião pública para se colocar em contra desses movimentos, e a sociedade, eu acho, brasileira, em muitos momentos, ela para de compreender que é através da luta e da mobilização que se pode realmente transformar. Né? Se a gente observar outros países que a gente inveja, né, enquanto políticas sociais e situações econômicas e tudo, a gente vai observar que as grandes vitórias elas foram conquistadas através da organização popular, seja através de sindicatos, de estudantes, como for. E a nossa mídia, eu acho que por ela estar aliada com grandes interesses econômicos e de grupos que não têm o interesse que os trabalhadores ou que os estudantes reivindiquem coisas, ela o tempo inteiro está criminalizando esses movimentos. E eu acho que no caso da ocupação dos estudantes, a mídia, mais uma vez, busca fazer isso e deslegitimar esses grupos. Eu acho que cada vez mais, embora a gente esteja num momento de grandes críticas à grande mídia, que eu acho que são críticas que têm sim que ser feitas, e isso é muito interessante porque as audiências estão caindo, né? E é assim que se dialoga, eu acho, nesse momento com essas grandes mídias. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um movimento muito crescente de conscientização de jornalistas do nosso papel. Então, eu vejo com bons olhos no momento que a gente está, porque, que as mídias alternativas têm crescido muito, elas têm tido um poder de contaminação muito positivo na internet, né? De visualização, de criar novas narrativas, de criar outros pontos de vista. E cada vez mais eu sinto que em alguns meios maiores tem pessoas dispostas a dar espaço para que pessoas que realmente estão comprometidas a entender e dar voz para os protagonistas tenham espaço de publicação. Sei lá, o que eu faço no Futuro é um dos muitos exemplos. Eu dou o documentário fechado, ninguém mexe na minha edição. Né? Tenho um respeito muito grande, eu converso com os editores e sou absolutamente respeitada porque eu sou a pessoa que vou a campo e converso com esses protagonistas. Né? Então eu sinto que por mais desesperançoso que muitas vezes a gente se sinta, porque a gente está o tempo inteiro denunciando essa grande mídia, a mídia como um todo ela está se fortalecendo e ela está crescendo. E daqui a pouco, sei lá o que vai acontecer, mas eu acho que vai ser coisa boa. Eu acho que a consciência da mídia, ela está crescendo, né? Porque, vamos pensar há 10 anos, sei lá, no impeachment do Collor, o último caso parecido, a gente tinha a grande mídia falando sobre as coisas. Agora, esse discurso ele não é mais possível, porque a gente tem 1000 outros elementos na internet que rapidamente são compartilhados milhares de vezes, que trazem outras narrativas, que trazem narrativas que se chocam ou que dão outros pontos de vista em uma abertura muito maior. Então, eu acho que essa consciência sobre a importância da mídia, ela está crescendo, e isso é muito positivo.